Olá, queridos professor e professoras da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o seu amigo em Cristo, pastor Samuel Marques. Estamos dando início a mais um trimestre, o segundo do ano de 2019, que tem por título a lição CPAD, O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Esta aula ocorrerá no dia de amanhã, dia 7 de abril de 2019, por tema, a primeira lição, Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Tem como base o textual que está em Êxodo, capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Verdade prática. O tabernáculo de Moisés foi o prototipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta sua glória. Professor e professoras, tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. As Escrituras falam do céu como um lugar da habitação de Deus. Apesar de que qualquer lugar ser limitado demais para conter a sua presença. Porém, no começo ao fim da Bíblia, mostra claramente o propósito de Deus em habitar com o seu povo. No Antigo Testamento, quando Deus deu instruções acerca de como deveria ser a adoração em Israel, lemos sobre o tabernáculo como um lugar da habitação de Deus no meio dos israelitas. A finalidade do tabernáculo em ser um lugar de habitação de Deus é claramente afirmada na própria ordem do Senhor a Moisés, que está sendo referido no texto áureo. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O próprio significado do termo tabernáculo é habitação. A habitação de Deus no tabernáculo e no templo. Foi Deus que ordenou a construção do tabernáculo para ser o lugar de sua habitação em Israel. Todas as instruções acerca de como ele deveria ser feito partiram do próprio Senhor. Cada uma de suas partes, seu mobiliário e seus detalhes foram especificados por Deus. Tudo foi construído com as ofertas voluntárias dos israelitas. O tabernáculo, basicamente, era uma cabana com proporções imponentes. O santuário, especificamente, era particionado em duas salas, que ficavam separadas por uma cortina. A primeira sala era chamada de Santo Lugar. Nessa sala ficavam o altar de incenso, a mesa dos pães e o candeeiro de ouro. Os sacerdotes entravam regularmente no Santo Lugar para cumprirem parte de suas obrigações. A segunda sala era o Santo dos Santos, que abrigava a Arca da Aliança. Essa sala era o lugar mais reservado do tabernáculo. Somente o sumo sacerdote é quem tinha permissão de entrar nela uma vez por ano no dia da expiação. Era justamente no Santo dos Santos que a presença de Deus habitava de forma especial, tendo a Arca da Aliança como símbolo máximo desta habitação. O tabernáculo era um santuário móvel que acabou sendo substituído pelo templo construído em Jerusalém pelo rei Salomão. Portanto, o templo simplesmente sucedeu o tabernáculo e tinha a mesma finalidade. Em que sentido o tabernáculo era um lugar da habitação de Deus? Como fica claro, professor e professora, a construção do santuário foi ordenada por Deus para servir como sua habitação no meio do povo da aliança. Mas isso não significa que a presença de Deus não estaria restringida ou confinada ao tabernáculo e depois no templo. O próprio rei Salomão, na ocasião
da dedicação do templo, explicou esse conceito dizendo assim: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e a terra e os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, 27, e depois 1 Reis, capítulo 8, 30. Contudo, Salomão também sabia que Deus havia prometido que o seu nome habitaria no santuário. Então, professor e professora, quando a Bíblia fala que o tabernáculo era um lugar da habitação de Deus, isto significa que ali que a presença de Deus se manifestava de forma especial ao seu povo. Naquele lugar era adorado, obedecido, e seus olhos e ouvidos estavam atentos à súplica de seus adoradores. Portanto, jamais a habitação de Deus no tabernáculo e depois no templo poderia ser entendida no sentido de transformar o Senhor Todo-Poderoso numa divindade local. É aí que devemos tomar muito cuidado. A habitação de Deus na igreja pela pessoa de Cristo através do Espírito Santo. Quando olhamos para o tabernáculo à luz do Novo Testamento, percebemos que ele apontava para uma realidade muito superior na habitação de Deus, com seu povo que se cumpre na igreja através de Cristo. Portanto, o tabernáculo e posteriormente o templo prefiguravam a habitação de Deus com os homens na pessoa de Jesus Cristo. O tabernáculo terreno era um lembrete da promessa da graciosa presença de Deus com seu povo. Então, enquanto o tabernáculo provia um acesso temporário e imperfeito ao santuário celeste, através dos sacrifícios que eram oferecidos ali, Cristo proveu um acesso perfeito e permanentemente ao tabernáculo celestial. Ele próprio é o acesso que nos conduz ao trono da graça. Por esse motivo, o Novo Testamento fala da igreja como sendo o lugar da habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, capítulo 22. O apóstolo Paulo ensina que a igreja é o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita nela. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Querido professor e professora da EBD, esta lição tem por objetivo levar ao aluno a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, Colossenses capítulo 2, verso 17, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. No decorrer desse trimestre, nós vamos aprender coisas fenomenais. Na próxima lição, nós vamos tratar sobre os artesões do tabernáculo. Nós também vamos aprender sobre o altar, sobre a pia de bronze, as cortinas, o lugar santo, o lugar santíssimo, a arca da aliança. Vai ser um trimestre abençoador para a sua vida. Então não perca a próxima aula. Na próxima aula nós estaremos, querendo Deus, fazendo vídeo aula, já com imagens e colocando alguma imagem dos utensílios, dos móveis do tabernáculo. Então, você que não é inscrito, se inscreva e vem brinde aí para você
poder estar participando. Então eu quero que você seja um aluno deste canal Rede EBD, pois a tua participação é de grande valia. E nos comentários não deixe de deixar ali a sua sugestão, a sua opinião, a sua dúvida. Assim que pudermos, estaremos respondendo. Todos que participarem do comentário estarão participando de um próximo sorteio. Que Deus em Cristo vos abençoe e tenha uma aula abençoadora. Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor.